liberdade aqui. Tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou. Eu sou teu lar, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou teu lar, Deus, Deus. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Graças e paz, Lu. Deus te abençoe. Se você puder compartilhar essa live para algumas pessoas, eu vou dar um tempo. Eu vou dar um tempo aqui para esperar algumas pessoas chegarem. Se você puder compartilhar essa live para algumas pessoas, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Deixa eu ver se o áudio tá bom. Ver se vai. Não, é esse link aqui mesmo. Eu acho que o outro link não vai sair, não. Mas, via das dúvidas, pode mandar esse aqui para as pessoas não ficar lá esperando iniciar no outro. A gente vai iniciar logo logo. Só esperar algumas pessoas chegarem. Enquanto isso, vamos adorar o Senhor. Espírito, tens livre. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, venha com a tua presença, Senhor. Venha com a tua presença, Senhor. Venha com a tua presença, Senhor. Nós queremos a tua presença. Espírito Santo, Rama abraçando Cotorobo, Chicantarababaço. Como nós queremos a tua presença aqui, Senhor. Oh, vem com teu fogo. Venha tocar os corações, Espírito Santo. Bravasso contorobo se canta la bravasso contorolorobo se quenteravase. Espírito Santo, venha com a tua presença, Senhor. Irama santo coto riambra sacantulo broche quenteriamase. Irambra socorro broche remasso. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Seja adorado no nosso meio. Se cabra pra socorro pra oxicam pra lá pra se quendoramase. Ele pra maçoco torolorobo oxicam pra se quentele pra masse. Nós queremos a tua presença, Senhor. Nós desejamos a tua presença, Senhor. Rama santo kotorobo shekente livrama sekeramaso. Irambra santo kolorobro shekente livrama sekendorobo se. Irambra sekanto lorobo sekente libra santo robo se aqui. Espírito Santo,
Teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Se camprara baba soko teramaso se kentolorobo se kemprava se que toramaye que torama abraço cotorolobo se kentarabaso. Você que tá chegando, deixa seu nome. Se você é primeira vez que você tá na live, escreve, deixa como é que tá, fala como é que tá aí o som. A gente vai começar logo logo. O som tá bom aí? Se você puder digitar nos comentários. Se você tiver algum pedido de oração, deixa aqui também, eu quero orar por você. Espírito Santo vem, Espírito Santo vem. Ramabrase kentoloro proshakatarabase. Socorambrase kentolo prashi. Ekerambrasatoloro prokoshi kambrabrase kentarabasu. Erabraso kotororo broshi kambrase. Deixa eu ver os comentários. Chorambrase kentora braço cotirambraye. Corambraço quentele prambraço corabracea. Vocês conseguiram colocar lá no grupo que esse que é o link? Deu pra colocar lá que esse que é o link? Digita aí. Se você tiver algum pedido de oração, deixa aqui nos comentários. Quero estar orando por você. Então tá bom. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Isso, não sei se tem alguém lá, mas se tiver, deixa lá. Tava tentando entrar pelo tablet, mas ele deu um problema agora em cima da live. Aí não dá pra mandar mensagem nele. Tens liberdade aqui. Socorambra chequeira bababa sobotorobo chequentarabaso. Kentoramabra sekentoramar sekenteria sokembranarabase. Kentorambra seke kentorolorobro shekentoremabraso. Sole cantorobro shekentorambra brase. Kentorambra sokotorambra shekentoramaso. Eu sou teu lar. Quando você
Enquanto isso, se alguém tiver algum pedido de oração, deixa aí nos comentários que no final da live eu vou estar orando. Eu quero já ir direto para a palavra. Quero ler Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 21. O único motivo que me fez chegar. Lucas 13, 21 está escrito assim, 20 melhor. E disse outra vez: a quem compararei o reino de Deus? Ao que compararei o reino de Deus? É semelhante a um fermento de uma mulher. Tomando, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Eu quero falar hoje e também quero ler. Graça e paz, Evanete. Deus te abençoe. Se você puder compartilhar essa live para mais pessoas, dá tempo ainda das pessoas chegarem aqui. Graça e paz, Lu. Deus te abençoe. Bom dia. Eu quero falar hoje sobre a influência do reino de Deus sobre a vida de um cristão. Nós vemos que Jesus ele vai comparar o reino de Deus a muitas coisas, né? O reino de Deus é semelhante a um homem, o reino de Deus é semelhante a uma hortaliça, a um grão de mostarda. Seja bem-vinda, Graça Lima. Deus te abençoe. Deixa eu só pegar o texto. Tem uma tradução que ela é um pouco mais clara para que a gente possa chegar no que eu quero trazer hoje por meio do Espírito Santo. Se você puder colocar o áudio completo aí, meu bem. O áudio não, o texto completo vai ficar melhor para mim aqui. Talvez a tradução ela é bem mais clara. Mas deixa eu ver se eu acho aqui qualquer coisa. Aqui, essa tradução é um pouco melhor. Versículo 21. É semelhante ao fermento que uma mulher tomando-a escondeu em 3 medidas de farinha até que toda a massa fermentou. Então vamos direto. Vamos falar sobre a influência do reino de Deus sobre a vida de um cristão. O reino de Deus, ele muitas das vezes é comparado a um grão de mostarda, a uma hortaliça, a um homem que semeou uma terra, e tem diversas comparações acerca do reino de Deus, a influência do reino de Deus sobre a vida de uma pessoa que é influenciada sobre este reino. Por que eu quero falar sobre o reino de Deus hoje? Porque nós vemos que qual foi o padrão de Deus a fazer quando decidiu fazer o homem. Você não está aqui por um acaso, pela obra do Big Bang, ou que não tinha opção nenhuma e você está pagando aqui, sei lá, os seus pecados na terra. Não, você está aqui porque você tem algo a fazer. É porque alguma coisa te influenciou ao ponto de que você agora precisa de influenciar aos outros. Esse que é o peso do reino de Deus. A influência do reino de Deus sobre tudo e sobre todos. Porque no início Deus começa a fazer, deixa eu ver aqui, é semelhante ao fermento que uma mulher ao tomá-la escondeu em 3 medidas até que toda a massa, é a mesma coisa aqui, mas obrigado. A primeira coisa que Deus fez no início é fazer com que o homem fosse autoridade sobre todas as coisas nele. Em Gênesis, no capítulo 1, de verso 26, quando Deus faz todas as coisas, faz os seres do céu, faz os astros,
faz o espaço, faz o céu, faz a terra. Depois de tudo isso, ele vai fazer aquilo que iria governar sobre aquele que iria governar sobre todas as coisas. Deus faz céu, Deus faz terra, Deus faz os animais selvagens, os répteis, os mamíferos. Só que agora Deus vai fazer o seu representante sobre todas as coisas. Ele vai fazer um ser que vai subjugar sobre todas as coisas. Versículo 26, Gênesis 1, 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se movem sobre a terra. 27. Deus criou o homem e a mulher, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. Graça e paz, Patrícia. Deus te abençoe. Versículo 28 diz assim: E Deus os abençoou e disse: sejam fecundos, multipliquem, encham a terra e subjuguem, domine sobre os peixes, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E a palavra subjugar é estabelecer, dominar, ditar. Olha que interessante. Subjuguem. Só que nós vamos ver lá pra frente, na era de Adão, na era de Noé, não tem mais esse subjugar, porque o homem tinha perdido o domínio. Não tinha mais esse negócio de subjugar, domine, estabeleça. Não, subjugar não tinha mais. Era só sejam fecundos e multipliquem. Vocês são abençoados. Sejam fecundos e multipliquem. Mas esse negócio de dominar e subjugar não tinha mais, porque não tinha mais a influência do reino de Deus na terra através do homem. E a palavra subjugar é estabelecer, ordenar, ditar leis, ditar regras. É esse que é a influência do reino de Deus através do homem, porque Deus faz um homem para julgar. Deus faz um homem conforme a sua imagem e semelhança, como alguém que é uma representativa legal de Deus na terra. Quando alguém pudesse olhar para aquele homem Adão, iria olhar ali a imagem de Deus, a semelhança de Deus, só que de uma maneira limitada, porque homens é homens, Deus é Deus. Mas quando aquelas pessoas olhassem para aquele Adão antes da queda, eles iriam olhar a imagem física, a imagem visível do Deus que é invisível, porque Deus governava a terra a partir de Adão. O reino de Deus não é um lugar específico. O reino de Deus é onde que Deus reina. Se Deus reina sobre a sua casa, se a sua casa não é influenciada pelo reino das trevas, por ideologias caídas, pela massa velha, por sistemas corruptos que ditam ideologias podres, então o reino de Deus governa a sua casa. Se aonde você vai é dito sobre o reino de Deus, se aonde você vai as pessoas falam do reino de Deus e as pessoas são influenciadas por este reino, então é lá que Deus governa. Às vezes a gente acha que Deus governa o céu. Não. A Bíblia diz que o céu é o trono de Deus e a terra é a estrada dos seus pés. Quão poderoso Deus é! Deus não tem um limite. Deus não é aquele que está sentado sobre o trono, é uma representativa que os anjos têm de Deus. Quando dizem em Apocalipse, aquele que está sentado no trono, seja ele a honra, o domínio, o poder, Deus é aquilo? Se Deus é invisível e todos aqueles que olham para Deus morrem porque é glorioso a sua luz, então aquele que está sentado no trono, ele é simplesmente uma forma que Deus quis se apresentar aos seres espirituais, aos anjos. Da mesma forma que quando o Filho de Deus veio, ele veio de uma matéria, de uma forma do qual nós homens poderíamos enxergar como ele é. Poderíamos olhar para os seus olhos, poderíamos tocar sobre o seu corpo, poderíamos sentir o seu coração bambeando. Uma forma que Deus quis se apresentar aos homens. Mas o reino de Deus é onde Deus governa. Se há um lugar onde que somente Deus governa, se há um lugar onde somente as pessoas estão sendo influenciadas por este reino,
Este é o reino de Deus. O céu não é o destino do reino, é da onde o reino vem. As pessoas acham que o reino de Deus é quando eu for lá para o céu. Não, não é quando você for para o céu. Porque o reino de Deus é ali no céu, porque ali Deus reina. Ou no céu tem demônio, ou no céu tem corrupção, ou no céu tem doença, ou no céu tem coisas que não são conforme o governo de Deus. E por causa disso ali o reino de Deus está. Mas não é porque o céu é o reino de Deus, é porque o céu é onde Deus governa. E através de Adão, Deus estava querendo reinar sobre a terra também. Por isso que Jesus disse na oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 7, versículo 10, venha o teu reino e seja feita a vontade na terra. Aí quando a vontade de Deus ela é soberana sobre os homens, aonde não há vontade dos homens sendo superior à vontade de Deus, então aí o reino de Deus está completamente sendo estabelecido na terra. Então Deus governava Adão. E porque Adão se submetia ao governo de Deus, Adão governava na terra através da autoridade de Deus. E esse que era o fermento do reino. Alguém que foi influenciado por ele vai chegar em outros lugares e essa massa ela vai fermentar. Esse fermento ele vai mudar a massa, ele vai trazer uma outro tipo de perspectiva sobre todas as coisas. Então esse é o poder do reino de Deus, porque se o reino de Deus fosse somente o céu, Jesus disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ele disse isso em Lucas capítulo 17. Então o reino de Deus não vai vir com aparência exterior, ele não vai estar lá e nem lá. O reino de Deus está dentro de você, está entre vocês e está dentro de vocês. Entre vocês, porque tem um homem ali, porque ele está sendo completamente influenciado pelo reino de Deus, porque a influência do reino de Deus chegou sobre a vida dessa pessoa, e por isso que ela está entre vocês, mas está dentro de alguém. Então, se qualquer pessoa que está aqui nos comentários é alguém que é influenciado pela influência do reino de Deus, então você pode dizer que o reino de Deus está sobre as pessoas, está entre as pessoas do seu convívio, está entre as pessoas da sua casa, está entre as pessoas do seu trabalho, seja lá onde que for. Se você é alguém que foi influenciado pelo poder da mensagem do reino, pelo poder da influência do reino de Deus, então você pode dizer para as pessoas, o reino de Deus está aqui e agora, e ele está entre vocês, porque o reino de Deus reina a minha vida. Por isso que Jesus está dizendo, o que eu posso semelhar ao reino de Deus? É semelhante a uma mulher que é semelhante ao fermento que a mulher, quando ela toma, ela, está escrito aqui nos comentários, deixa eu ver se eu consigo pegar. Ela escondeu em 3 medidas de farinha até que toda a massa fermentou. Então Jesus está dizendo sobre um aspecto do reino que quando ele chega, ele é estabelecido, ele cresce. É um reino que é crescente. Começou lá em Jerusalém com poucas pessoas, mas quanto mais pessoas morriam, mais o reino crescia. Morria um, então por causa de um martírio de um, crescia multidões de pessoas se convertendo a este reino. O reino de Deus aqui na terra é Deus governando através dos homens. É você, Lu, agora, aonde você mora, aonde você está, estabelecer o reino de Deus. As pessoas elas acham que o reino é um local, é lá no céu. Não, pode ser no céu porque Deus governa lá, mas pode ser na terra se Deus governar na terra. O reino de Deus é o domínio de Deus sobre todas as coisas, é o seu domínio reinando sobre os homens, sobre os lugares. É sobre isso, é Deus governando através de um homem. Então nós vemos que Jesus fala que o reino de Deus, olha que interessante, é o que eu estou falando aqui, começou em Jerusalém. Eles começaram a pregar sobre o reino de Deus. Jesus sobe, estabelece os discípulos, eles começam a anunciar o reino de Deus em Samaria, em Jerusalém, até os confins da terra. Só que foi somente glória? Não, teve a morte de Estevão. E na morte de Estevão, quando Estevão morre, o que acontece? Todos são separados, eles são dispersos. E por causa da morte de um, o reino começa a ser multiplicado.
Olha que interessante. Estevão morre, a capa cai sobre o jovem chamado Paulo de Tarso e Filipe vai para Samaria. E em Samaria ele começa a fazer o que Jesus disse em Atos 1:8: vocês vão receber poder que vem do alto para que vocês testemunhem o reino de Deus. Aí Estevão morre. E a igreja se é separada, ela começa a crescer, é a massa que começa a se desenvolver, é o fermento que começa a influenciar sobre toda a massa, e ele começa a se estender, e um vai para Antioquia e outro vai para Samaria, e o evangelho começa a crescer. Então é um dos aspectos da influência do reino, aonde o reino de Deus chega, ele cresce e se desenvolve, ele expande. Não existe um reino de Deus que não se expande, meu irmão. Se existe alguém que fala de um reino de Deus que ele só quer que fica naquele cubículo, então é o reino dele. Então é o sistema dele. Então é o que ele acha tranquilo, confortável, é onde ele não pensa crescer, é onde que ele pensa que o reino de Deus é só... Não, o reino de Deus é aqui, é agora, em qualquer lugar. Não existe um reino de Deus que só fica parado no lugar. Ah, já alcancei essas pessoas e tá bom. Não, Jesus está dizendo que o fermento do reino, aonde que ele cresce, ele se desenvolve. Então por isso que a ideia de Deus nunca foi pessoa somente num templo, porque todos são cristãos. Você precisa de influenciar mais o que ali dentro? Se todos já estão, se essa massa já foi influenciada por este fermento, para que você quer ficar aí dentro parado, sendo que lá fora tem prostitutas e pecadores precisando ser influenciado por esse fermento? Para que você quer ficar somente na sua igreja se tem outros lugares que nunca sequer ouviu falar de Jesus? Se você for analisar aqui dentro do Brasil, o sul do país é o menos evangelizado. A gente fala que o Brasil é o país completamente cristão. Em sua maioria sim, porém é o país que ele é menos evangelizado no quesito sul do país, onde você vê, eu nem sei se eu posso falar isso aqui, mas eu vou falar, onde você vê rituais humanos, você vê satanistas, você vê cada tipo de coisa que você acha que não, isso pode ser na Índia, não, isso pode ser nos Estados Unidos, não, isso pode ser em qualquer lugar, mas no Brasil não tem esse sacrifício humano, esses ocultismo pesado, mas tem. Porém as pessoas só querem ficar na igreja delas e querendo que um fermento seja influenciado com a massa seja influenciada com um fermento do qual ela já foi influenciada. O reino de Deus, como a Lu me perguntou aqui, nunca foi sobre uma questão religiosa. Vem para o reino de Deus, a minha igreja. Não, o reino de Deus ele exerce justiça, domínio. O reino de Deus ele exerce poder sobre as pessoas, um poder econômico, um poder nacional, um poder de saúde, um poder financeiro. Reino de Deus, reino, tá? Está escrito reino da igreja somente, esse contexto religioso que a gente criou. O reino de Deus é a igreja da placa W. Não, o reino de Deus é um reino. Não tem um reino da Inglaterra? Não tinha um reino de Portugal? Era um reino religioso? Ou era um reino que estava influenciando tudo, que estava influenciando todas as coisas das pessoas que habitavam naquele reino? Então era um reino que exercia domínio sobre todas as pessoas. Isso é o reino de Deus. Isso é o reino de Deus. Se Jesus quisesse somente um sistema religioso, ele se uniria lá ao sistema farisaico, o sistema judaico. Mas ele saiu daquele meio para apresentar o que é o reino de Deus. Porque os homens com o tempo fizeram a lei de Moisés e aquilo que foi dito para um tempo, para uma época, para um momento, uma religião. Eles pegou a lei de Deus que é santa, que é poderosa, para misturar em tradições vãs, fracas, frias e mortas. Para criar costumes e tradições que não valem de nada. Então, já que eles pegaram a lei de Deus, a lei de Moisés e misturou essa lei a uma vida religiosa hipócrita, Jesus veio apresentar o que é o reino de Deus. Ele veio apresentar o que é o reino de Deus. E por isso que em Gênesis Deus queria um homem que governasse, não um homem que fosse banana, porque infelizmente os homens hoje não são tão homens como deveriam ser. Os homens não têm essa pegada masculina como deveriam ser.
E você vê em muitos lugares como eles se comportam, como eles se movem, como eles não tem nada a ver com o que Deus queria que o homem fosse. Eram homens valentes, determinados, não passivos demais. Aquele homem passivo demais, indeciso demais, se acontecia ok, se não acontecia ok também. Não. Se você vai ver, os que se mais destacaram no contexto bíblico eram pessoas que eram determinadas, eram valentes, avançavam, expandiam, pegavam territórios. Paulo era o cara mais ousado que tinha, ele arrumou todos os tipos de jeitos de evangelizar as pessoas. Quando você lê o livro de Atos, você percebe isso. Ele pegava todos os tipos de contextos e entrava nesse contexto para que o fermento do reino entrasse sobre essas massas. Olha que interessante. Se era um lugar que ele precisava de cortar o cabelo, ele cortava o cabelo. Se era necessário ele fingir que ele estava debaixo da lei, ele fingia que ele estava debaixo da lei. Se ele era necessário ele fingir que ele estava sem lei, ele fingia que estava sem lei. Se era necessário ele ir no lugar onde que as pessoas amavam um discurso de palavras persuasivas, amavam um discurso eloquente, com as melhores palavras, com os melhores dialetos, ele entrava nesses lugares. Se era necessário ir numa sinagoga para falar do que eles falavam, ele ia para falar o que eles falavam. Mas interessante que ele não ficava com aquilo que eles ficavam. Ele não se conformava com aquilo que eles conformavam. Ele ia falar daquilo que eles falavam, porém com poder e sabedoria do alto, não de baixo, não dos homens. Então ele iria nos lugares onde tinha massa que precisavam ser experimentadas a influência do reino de Deus. Só que uma vez ele vai em Atenas, em Atos 17, ele quer falar do Deus desconhecido, só que algumas pessoas somente foram influenciadas pela influência do reino, pelo poder do reino. Porém, quando ele vai em Corinto, ele não é somente querendo influenciar as pessoas com a semente, com o fermento do reino, mas ele vai com o poder deste reino, o poder da influência, não somente a influência com palavras, mas o poder que há no fermento do reino de Deus. E lá ele diz: eu não quis saber entre vocês, eu não me propus saber entre vocês nada, a não ser Cristo e esse crucificado. Já é o suficiente. Já é o suficiente. Então, em vez de homens de Deus governarem e serem a imagem de Deus sobre todas as coisas, eles estão sendo influenciados pelas coisas. As coisas influenciam eles. Se tudo está mal, realmente está mal. Não, o evangelho é sobrenatural. E sobrenatural é o quê? É de fato o natural, sobrenatural. Sobrenatural. Isso que é um evangelho sobrenatural. É você não viver conforme o padrão deste mundo. É você não viver e enxergar como as pessoas mortas enxergam. Porque as pessoas naturais, o natural para ela é uma realidade. Para uma pessoa natural, você falar que eu orei para você agora e você foi curado, ela fala: você é louco, cara. É igual um rapaz aqui, que Deus abençoe ele, alcance ele. Provavelmente ele me viu falando em línguas aqui agora e você é maluco. E eu falo: é maluco mesmo, cara. Sou maluco mesmo, porque até a loucura de Deus é a sabedoria. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Você percebe como os naturais são naturais demais? Ele me viu falando em línguas aqui, ele falou: você é louco. Era perigoso até me levar pro CAPS. Só que eles não entendem. Os naturais não compreendem as coisas do espírito. E o natural, tudo que é natural, então, é verdade. Aí se eu orar para alguém que está com câncer terminal e falar: eu orei por você e você está curado, a pessoa natural vai falar: esse cara é doido, né? Porque eu tô morrendo aqui já, eu tô morrendo. Tá olhando para a morte e tá dizendo que tá morrendo. Acabou. Porque são naturais demais para crer no sobrenatural. O evangelho, o reino de Deus, ele é sobrenatural. Ele quer governar sobre todas as coisas que são naturais para demonstrar que ele é poderoso. Para mostrar que ali tem justiça, para mostrar que ali não tem crise, para mostrar que ali não tem doença, para mostrar que ali não tem corrupção. É um reino eterno de paz, não tem fim. Não tem fim. Então, se você não entender o fermento do reino, você vai ficar sendo influenciado por algum tipo de fermento que eles misturam, eles tentam misturar, mas não se mistura. Eles tentam misturar com o fermento do reino de Deus. Então, o primeiro fermento que essas pessoas estão experimentando é o fermento do pecado.
São pessoas que parecem até animais, não conseguem controlar os seus instintos, não conseguem controlar as suas vontades, não conseguem controlar os seus pensamentos e faz tudo que bate na telha, tudo que bate na cabeça. Nem parece que é um cérebro, parece que não tem cérebro, parece que só tem uma orelha para separar a cabeça de minhoca. Não tem controle sobre si, não tem domínio sobre si, não tem controle, não consegue se controlar, vai e vem conforme os pensamentos. É pessoas que são ditadas pelo dia. Se o dia for bem, eu vou bem. Se o dia for mal, eu vou mal. Se agora tá bem. Se passar daqui um minuto ficar mal, tá mal. Pessoas naturais, pessoas que estão influenciadas pelo fermento do pecado, pelo fermento do diabo, e eles não conseguem agradar a Deus, e eles não conseguem ter uma vida com Deus, e eles não conseguem refletir a Deus. Mas eu sei que desse fermento você saiu. Eu quero até ler aqui, Paulo fala sobre esse fermento em 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, de verso 5. Pegar uma tradução aqui que é melhor. Essas traduções têm umas palavras muito complicadas. Deixa eu achar a tradução. Uma tradução bem melhor aqui pra gente entender. Mas tá dando pra entender o que eu estou dizendo? Deixa aí nos comentários se você tá entendendo essa palavra. Só vou achar aqui o texto rapidão no celular. 1 Coríntios capítulo 6. Coríntios capítulo 5, na verdade. Está escrito assim: não é boa a sua jactância. Vocês não sabem que um pouco fermento levedado, vocês não sabem que um pouco de fermento levedado a toda a massa? Portanto, elimine o fermento velho, para que vocês sejam uma nova massa, assim como são de fato, sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então aqui, Paulo está falando sobre o fermento velho e sobre o fermento novo. E ele está dizendo que vocês devem eliminar o fermento velho, para que você se torne uma nova massa, porque de fato vocês são. Resumindo, o que ele está querendo dizer? Vocês já são uma nova massa, porém vocês precisam de eliminar esse velho fermento para que vocês se tornem o que de fato vocês já são. Eu não vou me tornar santo, eu sou santo em Cristo Jesus. Eu não vou me tornar purificado, eu sou purificado em Cristo Jesus. Eu não vou me tornar justificado, eu sou justificado em Cristo. Porém, para que isso de fato seja real, do que já é real, elimine o velho fermento, que é o pecado, que é a natureza carnal. Então eu creio que sobre essa natureza você não está. Esses são alguns tipos de fermentos. Sobre essa você não está. Mas existe algum fermento que está te influenciando para que o reino de Deus não se manifeste sobre a sua vida. Porque se você anda conforme os homens andam, cadê a influência do poder do reino? Cadê a influência do reino de Deus? Cadê todos os benefícios do reino de Deus sendo influenciados sobre a sua vida? Porque os homens afora já estão falando de uma terceira guerra mundial em 2025. E isso foi profetizado por meio de vários profetas, homens de Deus. Eles estão falando sobre uma guerra mundial que vai ocasionar problemas econômicos. Mas aí você está sendo influenciado pelo natural, pelo lógico e pela moeda que os homens acham valorosas, ou você está sendo mantido pelo reino de Deus? É aí que você tem que entender se você está sendo, se o fermento do reino influenciou todo o seu ser, ou se ainda não. Porque se não, você somente é um religioso. E se sim, então você é um embaixador do reino de Deus.
São coisas óbvias e simples. Se eu creio em um Deus do qual, na verdade, quando a situação aperta, eu duvido da sua existência e eu duvido do seu poder, então alguma coisa de errado tem. Se não existe um reino que influencia a minha vida, mas eu só simplesmente reconheço esse reino como um sistema religioso, alguma coisa de errado tem. Porque tem pessoas que elas estão, na verdade, acham que estão sendo influenciadas pelo poder do reino de Deus, mas na verdade não. Na verdade elas estão sendo influenciadas por qualquer tipo de fermento. Alguns ainda com o fermento do velho homem e andam como pessoas carnais. E eu quero te dizer que carnal e natural são coisas diferentes. Natural é quem não nasceu de novo. Natural é quem não crê em Jesus. Na verdade, natural é aquele que tem a fé natural. A fé que vê crendo. Que precisa de ver para crer, melhor dizendo. A pessoa não crê em nada, mas ela viu um cego enxergar, aí ela começa a ver e a crer. Ela não crê e depois vê, ela primeiro vê e depois crê. Você vê que o natural, ele sempre está na frente do natural. Ela viu, aí ela creu. Então é a fé natural. A fé que todo mundo crê, mas precisa de ver. Então, naturais são pessoas que não nasceram de novo, que não têm o Espírito Santo, que nunca não estão vivos espiritualmente e não têm um relacionamento com Deus. Mas pessoas carnais são pessoas que até nasceram de novo. Graça e paz, Homero. Bom dia, Deus te abençoe. São pessoas que até nasceram de novo. Elas nasceram de novo, mas elas vivem uma vida carnal. Elas nasceram de novo, mas elas vivem no Espírito e andam na carne. Porque viver no Espírito é a sua condição. Andar no Espírito são as suas práticas. Então ela nasceu de novo, é viva no Espírito e anda na carne. Essas são a diferença de alguém carnal e de alguém natural. O carnal não conhece a Deus. O natural não conhece a Deus. O carnal até conhece, mas prefere viver com o fermento da massa velha. O fermento velho. E até você acha que ele é uma massa velha, mas é uma massa nova. Só tem uns resquícios de massa velha nele, precisa ser eliminada com as práticas espirituais. Então, existem pessoas que acham que estão sobre o domínio do reino, mas andam naturais demais para crer tudo que elas estavam vendo. Tudo que elas estão vendo. Tem pessoas que ficam sabendo sobre uma guerra, aí já começa a desesperar, começa a ficar com medo. Ou você crê em Deus, ou você não crê em Deus, meu irmão. Tem pessoas que até dizem que tem um relacionamento com Jesus, mas quando ouvem falar de uma terceira guerra mundial, de uma pandemia, ô meu irmão, ou é Deus ou não é. Aí começa a desesperar, eu vou dormir bem, tranquilo. Você tem que dormir tranquilo. Porque neste momento é o momento que Deus mostra que Ele é Deus sobre os seus e Ele mostra que os que estão fora desse governo precisam se arrepender e se voltar para Ele. Nesses momentos que eles falam de caos, de guerra, de perseguição, de problemas financeiros, de um caos mundial, é nesse momento que Deus mostra que é Deus sobre os seus. E é nesse momento que é demonstrável, é palpável, é visível de que o reino de Deus é superior ao reino dos homens. Os homens acham que podem fazer alguma coisa e até engraçado, eles projetam. Não são doenças que acontecem do nada, não, eles criam essas doenças. Eles criam as doenças. Eles fazem a doença para fazer uma redução em massa da população, mas eles acham que eles estão fazendo alguma coisa, mas na verdade não. No momento de caos, Deus mostra ao perdido que Ele é a salvação. No momento de caos, Deus mostra que os filhos de Deus são de fato os que reinam. No momento de guerra, melhor dizendo, neste momento é o que Deus mostra que Ele é superior, Ele é a cura, Ele é o refúgio, Ele é o Senhor, Ele é poderoso, Ele que está no controle. E no momento de caos e de problemas financeiros, Ele pega a riqueza dos ímpios e transfere para os justos. Então, se você diz que é alguém que crê em Deus e olha pelas notícias naturais e fica com medo, então você está sendo influenciado pelo governo de Deus, porque o reino de Deus é aqui e é agora, e não tem problemas, e não tem situações que contradiz ele, não tem doenças, não tem demônio, não tem quem se opõe a esse reino. Ele é eterno. Por isso que ele se manifesta primeiramente no seu espírito, para que você creia nele. Depois ele vai vir no natural. Depois ele virá. Jesus vai reinar sobre as nações com vara de ferro. Jesus vai reinar sobre todos os povos. Mas ele reina em mim. O seu governo está sobre mim.
todos aqueles que nasceram da água e do Espírito, e todos aqueles que creram em Jesus, eles têm total confiança neste reino. E por isso que alguém que de fato está sendo influenciado pelo reino de Deus, ele não é medroso. As coisas externas podem estar quebrando, e neste momento ele quer correr, porque a gente pode falar de uma terceira guerra mundial que pode acontecer em 2025. Aí você pode me perguntar, e aí, Alexandre? O assunto vai ser expansão e reino? O assunto vai ser curar enfermo, expulsar demônio e ganhar alma? É lógico que vai continuar sendo. E quem diz que não? É o melhor momento propício para as pessoas possam ouvir e entender que os homens não podem nada, que os homens não valem nada, que o seu dinheiro não presta para nada, que o seu poder não vale de nada, e que os seus bens móveis, seja lá o que for, os bens que eles acham que são tudo, na verdade não são nada, porque tudo isso serão destruídos diante dos seus olhos. Tudo isso vão ser destruídos, aniquilados diante dos seus olhos, para que eles creiam e vejam que não há outro digno de adoração, outro digno de exaltação, porque no Egito as pragas recaíram sobre os egípcios, mas sobre os hebreus não, nada atrapalhou eles, nem a unha de um gado foi danificada no Egito, para que o faraó, que achava que tinha poder, que governava, que era o cara, que podia tudo, entendesse que não há Deus igual. Em Isaías ele disse, eu não conheço outro Deus, não há outro além de mim, não há outro depois, não existe um Deus como ele. É para isso que existem essas coisas, esses caos, esses problemas. Então o assunto, ainda que tenha uma terceira guerra mundial, o assunto é almas, é expansão, porque nesses momentos de fato que você vai ver se um homem de Deus ele está sendo influenciado pelo poder do reino ou não, porque tem pessoas que estão avançando, mas no primeiro problema elas vão correr para a caverna e vão ficar com medo das coisas. Mas quem de fato está vivendo sobre a influência do reino de Deus, é neste momento que ele vai demonstrar de dentro dele que há um reino que jorra, que funciona e que se manifesta. Jesus, em todos os lugares que ele ia, ele tinha algo para oferecer às pessoas. Todos os lugares que ele ia, ele tinha algo para oferecer. Para a mulher samaritana, ele ofereceu uma fonte que jorra para a vida eterna. Para Zaqueu, ele mostrou que existe um reino que não precisa ser corrupto para ser beneficiado. Ele mostra um reino que ele é um reino justo, é um reino misericordioso, é um reino misericordioso, um reino amoroso. E Zaqueu vai dizer, eu vou retribuir 4 vezes mais daquilo que eu danifiquei. Olha a cultura do reino já influenciando sobre a vida dele. Para cada pessoa, Jesus demonstrou um aspecto do reino. E Deus faz isso. Ao solitário ele faz pai de famílias, à prostituta ele faz mãe de famílias, mãe de filhos. Ao drogado ele faz empresário do reino. Ao perdido ele faz essa pessoa missionário das nações. Aquele que estava encarcerado, preso e condenado, ele faz através dessa pessoa demonstrar que há um reino que é um reino que perdoa os pecados mediante o sangue de Jesus. Ele vai mostrar, se o reino humano eles não conseguem perdoar, ele vai demonstrar o peso, o ex-presidiário, o ex-carcerário, ele vai demonstrar para as pessoas, existe um Senhor que perdoa os seus pecados e sara a sua alma. É essa a influência do reino, é essa a influência do reino sobre as vidas das pessoas. Eles vão demonstrar ao perdido que aqui tem solução, esse reino não quebra. Todos os reinos e todos os países vão quebrar mesmo. A economia vai quebrar, vai ter falta das coisas. Você vai ouvir guerra, você vê aí Venezuela e Guiana, China e Taiwan, Israel e Síria, Israel e Líbano, Israel e Irã. Você vê Rússia e Ucrânia, Estados Unidos entrando no meio. Os sistemas do mundo vai quebrar. Os empresários vão quebrar, mas quem está sob a influência do reino de Deus, as riquezas do reino serão manifestadas.
Em nenhum momento Jesus demonstrou o problema. Em nenhum momento Jesus demonstrou crer no natural. Se tinha 2 pães e 5 peixes, ou 5 peixes e 2 pães, eu não estou lembrado. Mas ele multiplicava. Se não tinha dinheiro para pagar tributo, pega o dinheiro na boca do peixe. É esse o evangelho sobrenatural, que não depende da naturalidade das coisas. Não tem dinheiro, eu vou morrer. Não tem dinheiro, então a gente não vai pagar. Então tira o dinheiro da boca do peixe lá, porque tem uma moeda para pagar esse imposto. Só tem poucos pães. Não tem não. Tem multiplicação para vocês. E ficou ainda sobrando 12 cestos para demonstrar que o reino de Deus não é falido. Você fica com medo das coisas, o reino de Deus não é falido. Você fica com medo de enfermidade, o reino de Deus não é falido. O reino de Deus não é enfermo. Assim na terra como no céu, é que o reino deve ser manifesto na sua vida. Talvez te apresentou um evangelho religioso demais. Vem para Jesus, quebrado. Um pastor até falou para mim, eu entro para o reino de Deus quebrado e arrastando, mas eu entro. Você já viu um embaixador de um reino? Embaixador do Brasil voltando para o Brasil quebrado, rasgado? Não, ele volta com honra, porque ele executou bem o seu trabalho em outra nação. O sistema religioso ele é tão pequeno, ele apresenta um evangelho tão fraquinho, que ele vai lá chegando para Jesus arrastado. Não. Você vai chegar diante de Jesus, ele vai olhar para você e vai dizer: vinde benditos de meu Pai, para um reino preparado a vocês desde a fundação do mundo. Olha como é que você vê que o religioso ele tem uma aparência de humildade, mas é uma hipocrisia. Ele vai arrastado e Jesus não vai olhar para você arrastado, ele vai olhar para você honrado. Ele vai dizer: vinde para o reino preparado para você antes que o mundo existisse. É diferente as coisas, é um reino que se manifesta, é um reino, não é uma religião. Te apresentaram um reino que você vai ser honrado lá no céu. Lá no céu você vai ter honra. Eu vou entrar pelas mansões celestiais. As pessoas até falam bonito: eu vou entrar pelas mansões celestiais. Sabe essas mansões, essas riquezas do reino, elas querem manifestar aqui para você e agora. Deus não precisa de pegar um político para beneficiar o reino. Ele pega pessoas que eram mendigas, pessoas pobres, e faz dela empresários das nações, para manter o reino de Deus. Por isso que você não precisa de se enturmar com pessoas que estão perdidas. Tem dinheiro, mas está perdido, meu. Tem dinheiro, mas o dinheiro está sujo. Então Deus não precisa disso. Deus não precisa de que você ajude a Ele. Ou pessoas perdidas que têm posse, ajude o seu reino. O seu reino, ele é eterno. O seu reino é poderoso. O seu reino faz por si próprio. E ele usa os seus integrantes do reino para pegar as formações deste reino educacional, financeiro, de medicina, de saúde, para que se levantem pessoas desse reino com autoridade para falar sobre essas coisas. As pessoas ouvem coaches falar de dinheiro. Não era coach que deveria falar de dinheiro, não, meu. Eu vou ouvir um coach falar de dinheiro. Essa pessoa nem crê em Jesus. Essa pessoa nem tem o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te ensinar em todas essas coisas. O Espírito Santo passa a morar dentro de você para te ensinar a viver de uma forma digna no reino de Deus. Para viver de uma forma digna que se pareça com Cristo. Então você não precisa de ficar ouvindo um coach que fala de finanças, não, porque ele vai te fazer alguém ganancioso. Ele vai fazer de você alguém que corre atrás do dinheiro. Agora, alguém que fala sobre o reino de Deus, ele vai gerar em você. Ele vai gerar em você generosidade, amor, para entender que o dinheiro é seu servo, não é seu senhor. No reino de Deus não existe dinheiro que é senhor destes reinos, não, desse reino. No reino de Deus, o dinheiro é nosso servo para trabalhar para ele. Mas se você ouvir um coach almático, carnal, e que nem nasceu de novo, ele vai te fazer correr atrás do dinheiro. E por isso que tem pessoas que nem gostam de falar de dinheiro. Quando fala de dinheiro, teologia da prosperidade, falso profeta, quer roubar meu dinheiro. Se você não gosta dessa palavra prosperidade, tudo bem, mas você vai ter que rasgar algumas partes da Bíblia, porque Deus ama a prosperidade dos seus servos, ou o reino de Deus é pobre. Tem pobreza no reino de Deus. Se você não gosta de ouvir a palavra prosperidade, ok, sai dessa live, mas rasga algumas páginas da Bíblia, porque também lá fala de prosperidade. E Deus ama a prosperidade dos seus servos. E a palavra sozo no grego, salvação,
não é somente uma salvação eterna. As pessoas são tão religiosas que o reino de Deus só funciona na morte. Se o reino de Deus só funciona quando morre, meu irmão, então vão sair desse negócio. Vão sair do evangelho, vão seguir qualquer outra religião fraca e morta espiritualmente em suas próprias práticas. Porque só é um reino que se manifesta depois que você morre, então não vale de nada. Então não vale de nada. As pessoas são tão assim, com esse pensamento de que elas não percebem que uma dos aspectos do reino de Deus é prosperidade. A palavra sozo é cura, é libertação, é salvação, é prosperidade. É uma salvação que salva a sua alma, salva seu espírito, e isso tudo se manifesta no natural, pelo seu corpo, pelas suas ações, pela sua fala, pelo seu parecer, pelo seu andar, pelo seu vestir. Então as pessoas são tão assim naturais que elas querem ver um reino que se manifesta lá em Apocalipse 1. Eu vi a cidade descendo do céu, mas eu estou vendo um reino que se manifesta aqui e agora. Eu consigo viver um reino eterno no presente, o reino de Deus aqui e agora, um reino espiritual e um reino natural. O reino espiritual já me reina e eu exerço, eu estou subjugando ele sobre os perdidos. Eu não vou deixar um cara perdido me ensinar de dinheiro, eu que vou ensinar dinheiro falar de dinheiro para ele. Mas os cristãos, a maioria são tão avarentos que quando ouvem palavras sobre dinheiro, correm, que não conseguem fazer isso. É um núcleo religioso que não quer que você prospere. Eu vou falar algo aqui, o religioso é quase igual ao comunista. Não, tem que repartir pra gente aqui, ninguém pode ser melhor do que ninguém, o rico não vai entrar no céu. Quem se apega a riquezas não, mas quem faz da riqueza o seu servo para trabalhar o Senhor e Salvador da sua vida, esse vai entrar no reino de Deus honrado, porque ele fez muita coisa que muitos não fazem porque tem um pensamento pequeno demais para entender que é um embaixador de um reino, em vez de ser um evangélico. O que você é? Eu sou um evangélico. Eu pego muitas pessoas quando eu falo isso. O que você é? Eu sou o embaixador de um reino. Aí elas pensam, é testemunho de Jeová? Não, não é testemunho de Jeová, é embaixador de um reino. Mas eu não preciso dizer que eu sou evangélico, que eu sou da igreja tal. Eu não sou evangélico. Se falar que ser evangélico é um problema para alguns, então eu não sou evangélico. Eu sou embaixador de um reino. Me veja como embaixador, um diplomata. Não me veja como um evangélico. Porque de religião tem demais. Jesus não quis trazer uma religião, ele quer trazer um reino para a terra. E os homens fizeram do reino uma religião. Da mesma forma que os escribas e fariseus fizeram da lei eterna e santa de Deus uma religião, os homens até hoje fazem do reino de Deus uma religião. Porque eu vou falar daqui para frente sobre isso, porque eles não estão fundamentalizados em um reino, no fermento do reino, no poder do reino, mas em outros tipos de fermento que nós vamos falar. Então por isso que eu não me identifico como um evangélico, eu me identifico como embaixador de um reino. E a religião e o comunismo abraçam um ao outro, porque ali não cresce não, o rico não vai para o céu, não, a gente vai ficar aqui, não, eu sou um pobre miserável pecador. Meu irmão, você é um embaixador de um reino. Jesus, quando ele morreu na cruz, ele te deu prosperidade, ele se fez pobre para que você fosse rico. Isso não fala somente de coisas espirituais, ele está falando do natural, porque Jesus veio em terra. Jesus veio em terra, e a salvação ela não reflete somente no espírito, ela se manifesta também na alma e no corpo. Então ele se fez de pobre para que você fosse rico, ele fez de enfermo para que você fosse curado, ele se fez de condenado para que você fosse livre, ele te deu o seu nome, ele fez com que você fizesse parte do seu corpo, ele na cruz te deu o seu corpo, ele te deu um novo espírito, ele te deu uma língua, ele te deu uma autoridade. E em Efésios capítulo 2, verso 6 diz que Deus ressuscitou Jesus com nós mesmos e nos fez assentar as regiões celestiais com Cristo. Então se hoje você vê Cristo como o Senhor da glória, porque ele é o Senhor da glória, mas se você vê ele glorificado, de honra, de glória, você está sentado à destra do trono de Cristo nas regiões celestiais. E por que você se vê como alguém que é ninguém? Eu não sou nada, eu sou pobre. Se veja como embaixador de um reino que funciona e se manifesta. Se veja como um embaixador de boas notícias que é real e funciona agora. Funcione agora. Não vai funcionar quando você morrer, se funciona agora. E você não precisa de ficar ouvindo pessoas carnais querer te ditar, é você que vai subjugar. Domínio é para os homens de Deus, não é para os homens perdidos.
Deus falou que Adão e aqueles que nasceram de Cristo exercem domínio sobre todas as coisas. Não é os perdidos exercer domínio sobre você. Não é uma notícia de doença que vai deixar você desesperado e com medo de morrer. Não é a terceira guerra mundial que vai deixar você preocupado e com medo de morrer. Não é uma enfermidade, é você que vai falar, você que vai ditar, você que vai ordenar. E onde que você disser que o reino de Deus vai ser manifesto, assim será. Perto de mim ninguém morre. Perto de mim ninguém crê no natural. Ou crê numa influência, num fermento do reino, ou crê em qualquer tipo de influência de fermento. Porque existem pessoas que, na verdade, até bancam seus espirituais. Até bancam serem os homens de Deus. Mas quando você vai ver, eles não estão no fermento do pecado. Mas eles também não estão no fermento do reino de Deus. Eles estão nos fermentos que eles criaram segundo as suas tradições e segundo os seus costumes. Porque Jesus não fala somente do fermento do reino de Deus. Ele fala do fermento do fariseu e ele fala do fermento do saduceu. E quando se diz de fermento, também se fala de doutrina. Paulo disse em Gálatas sobre o reino de Deus, a doutrina do reino de Deus ser um fermento. Então quando eu sou influenciado por esse fermento, eu ando conforme o que ele é. Por isso que fermento fala tanto do pecado, fala de doutrina, fala de tradições vãs, fala sobre o reino de Deus e fala de costumes perdidos. E tem pessoas, como eu estou dizendo, que acham que são espirituais. Acham que são os tais. Mas quando você vai ver, são pessoas que, na verdade, elas estão afundadas na religião. Elas estão perdidas na religião. E você quer saber se de fato essa pessoa está sendo influenciada pelo reino de Deus ou não? Então, mede as palavras dela. Mede os comportamentos dela. Porque, como eu disse, na oração de Mateus 7:10, se eu não me engano, ou 10:7, Jesus disse: venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Então o reino de Deus, o céu não é o destino, é da onde o reino vem. E o reino reina sobre nós. E os céus reinam sobre nós. E o governo de Deus vem sobre nós. E no reino de Deus não há pessoas perdidas, não há pessoas em pecados, não há pessoas enfermas, não há pessoas caídas, mas tem uma classe de pessoas que acham que estão anunciando o reino de Deus e na verdade não estão anunciando nada. E uma da classe dessas pessoas são saduceus. Saduceus, eu vou classificar essas pessoas, são aquelas pessoas de igrejas que dizem que são cristãs demais, que são bíblicas demais. São pessoas que falam que estão respaldadas na palavra de Deus. É uma igreja completamente bíblica, mas quando você vai ver, são pessoas que simplesmente têm um livro. Simplesmente tem esse livro aqui. Elas pegam esse livro, elas leem esse livro, falam de um Deus poderoso neste livro, mas ele não se manifesta. Sabe por quê? Eles arrumam desculpas por causa das suas vidas fracas e mortas sem poder de Deus, para dizer que isso só acontecia na época de Jesus. Na época, você quer saber quais igrejas são essas? São as igrejas que não creem no poder de Deus. Esse é o fermento do fariseu, do saduceu. Os saduceus, eles eram pessoas bíblicas demais. Ah não, eu só preciso ficar aqui na Torá. São materialistas. Materialistas. Tem capacidade natural, tem conhecimento natural, talvez é letrado até demais ao ponto de nos enfadar de informações, mas somente são pregadores de informações. Falam, gritam, e nada. É cheio de informação, é porque o grego fala, é porque está escrito no aramaico, é porque na palavra X quer dizer um significado tal, e é cheio de informações, mas são muito materialistas. Creem no que está escrito, mas crê que acontecia lá, porque sabe que se crê no agora, vai desmanchar toda a vida sem poder de Deus.
vai expor toda a sua vida sem a influência do reino. Vai expor a sua vida de simplesmente incredulidade, simplesmente de informações, fazendo disso, que são palavras que são espírito e vida, para palavras que simplesmente não funcionam. O evangelho não é apenas uma informação que você tem que ler, não. Não é somente coisas que você tem que ler e, que legal. É coisas que saem daqui e entra para cá e se ativa um modelo de viver. É coisas que entram. Por isso que, acabei de lembrar. Por isso que Paulo diz em Romanos 12, 2, para que nós não sejamos conformados com esse século, mas que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele diz aqui, Romanos 12. Olha o que está escrito. E não sedes conformados com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não ser conformado com esse mundo fala sobre você sendo uma massa, sendo influenciada pelo fermento do reino. Primeiro aspecto para que você entre nesse reino que te cura, que te salva, que te liberta, que te prospera, que te faz viver uma nova vida em Cristo Jesus, é o arrependimento, a mudança de comportamento, a mudança de mente, um outro tipo de vida. Então você tem que entrar para o reino de Deus, você tem que se arrepender. Quando você se arrepende, o fermento do reino entra sobre você. E você não se conforma com este mundo, mas você é transformado pela renovação do vosso entendimento. Quando você é transformado pela renovação do vosso entendimento, aí você pode experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você é renovado no entendimento de Deus, para entender que os homens podem até dizer que as coisas estão se perdendo. As coisas estão saindo fora do seu controle e estão acontecendo. As pessoas podem até dizer que eu estou perdido, eu estou caindo, as coisas vão dar tudo errado, mas como você não é conformado, você não se moldou a um padrão humano, caído, perdido, e você foi renovado no entendimento de Deus, você experimenta qual é essa vontade. Essa vontade que todos os lugares onde que você anda, você é próspero. As pessoas estão na igreja para serem abençoadas. Mas se elas entendessem que em Gênesis capítulo 1, de verso 26, Deus disse, Deus os abençoou, você não correria atrás das bênçãos. Elas estão moldadas ao padrão perdido do mundo, caído. Onde eu preciso de matar uma galinha preta e eu preciso de levar lá num terreiro de Umbanda para que talvez a entidade, os ancestrais possam fazer alguma coisa por mim. Para que meus guias possam me guiar. Para que eu possa ser bem sucedido e ter uma carreira próspera depois que eu entreguei a minha alma para o diabo. Olha como é que eles pensam. E muitos cristãos pensam assim, eu preciso de uma campanha porque Deus vai me abençoar. Não, Deus disse, você seja abençoado e multiplique. Quando eu entendo que eu sou embaixador deste reino, eu governo e sou abençoado, eu não corro atrás das bênçãos. Aí eu não preciso de viver como um homem natural vive, eu vivo como um homem de Deus deve viver, onde as finanças é sobrenatural, onde a minha vida é sobrenatural, onde o sobrenatural governa o meu natural e o meu físico. Então, essas pessoas, elas dizem até crer na Bíblia, elas são muito materialistas. Se você falar de Bíblia para ela vai até querer falar de Bíblia para você. Não, vão lá no dicionário, no texto teológico tal, mas eles são muito materialistas. De letra eles gostam, mas quando fala de sobrenatural eles têm desinteresse, porque não é o ramo deles, porque eles não manifestam isso. Então, eles são materialistas no que vê. Se eles veem isso, eles creem. Mas se você falar sobre a unção do riso, eles vão falar que é heresia, porque não manifesta na vida deles. O que não manifesta na minha vida, então é heresia. Eles pensam assim, cair no poder, heresia. Curas, não acontece hoje, acontecia no tempo dos apóstolos. Não, dom de línguas era idiomas, porque naquela época precisava de evangelizar. Eles sempre vão arrumar desculpa de algo que está fora do seu interesse, porque eles não vivem isso. Então igrejas que têm o fermento do fariseu é isso, eles gostam de falar de Bíblia. Eles são muitos minuciosos do que está escrito, porém não vivem nem 1% do que está escrito, porque não tem poder. E na verdade nem de Bíblia eles sabem, eles acham que sabem, porque o próprio Jesus disse para os saduceus em
Mateus 22, 29. Vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem tampouco o poder de Deus. Jesus não disse, vocês erram porque vocês não conhecem o poder de Deus e nem mesmo as Escrituras. Ele já começa a dizer no que eles erravam. Vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras, do qual vocês falam que ficam dizendo que sabem. E muito menos o poder de Deus, porque não existe um evangelho com palavras, existe um evangelho que tem palavras de poder. Paulo diz, a minha palavra, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração. O reino é um reino demonstrativo. E para demonstrar que esse reino é real, seja curado. Para demonstrar que esse reino é real, aquela ali era uma prostituta, agora é mãe de filhos. Para demonstrar que o reino de Deus é tão real, aquele cara lá era depressivo. Mas ó como é que ele prega o reino de Deus e cura a alma dos que estavam em depressão. Para demonstrar que o reino de Deus é real, aquela pessoa sofria um problema de ansiedade, um problema muito complicado, uma ansiedade agravada. Olha a paz que essa mulher sente agora. É um reino que se manifesta, é um reino que é demonstrável. Mas o fariseu, ele não crê no poder de Deus, ele até crê no poder de Deus que se manifestou lá, mas ele crê num Deus pré-histórico. Naquela época do contexto X, no século tal, era necessário acontecer para o X coisa. Mas aí eu penso, se falar em línguas, se tudo que está escrito em Marcos 16, 17 era somente para aquela época, então por que demônio se manifesta até hoje? Porque se só os discípulos poderiam expulsar demônios, então ninguém pode expulsar demônios hoje? A gente não tem mais poder para fazer isso? Não, milagres era só para aquele tempo, então as pessoas podem... É isso que eles pregam. Para justificar a vida sem poder de Deus, sabe o que eles falam? Eu não me importo com a casa que você tem. Eu não me importo qual quadro financeiro você tem. Eu não importo qual quadro de saúde você se encontra. Você pode até ir para o céu com uma perna só, mas lá no céu terá mansões espirituais. Eu não me importo se você está enfermo, se você está com câncer e vai morrer. Eu me importo com a sua alma indo para o inferno. É uma hipocrisia. São pessoas hipócritas, são pessoas frias que não têm poder de Deus e quer justificar um evangelho somente da salvação para não demonstrar o quão frio e quão distantes das realidades espirituais eles estão, porque o evangelho da salvação é o evangelho do reino, é o evangelho da cura, é o evangelho da prosperidade, é o evangelho dos milagres, é o evangelho sobrenatural, não é somente uma parte da pizza e deixa a outra. Então eles falam, não importo com o que você está importando, o que você está passando agora, eu importo com a sua alma indo para o inferno. Como que eu posso me importar por realidades que eu não vi? Se o que eu estou vendo eu não estou me compadecendo, como que eu posso me compadecer de algo que eu nem sei? Jesus, por todos os lugares que ele ia, ele olhava com um olhar de compaixão. A viúva de Naim, ela estava perdendo o seu filho e já tinha perdido o seu marido. Ele olhou com um olhar de compaixão, ele olhou para ela e disse, mulher, eu sei a sua dor, mas o mais importante é que o mais importante é que a sua alma seja salva e você não vá para o inferno. Não, ele falou dessa forma assim, ó, para lá o esquife. Tocou no esquife e disse, jovem, levanta do sono aí, ó, e volta a viver. É assim que Jesus funcionava, não é como o fermento do saduceu, que diz que não importa com o natural, mas importa com coisas espirituais. Se ele nem crê no espiritual, como é que ele se importa com coisas espirituais que ele não está vendo? Nós falamos, o fermento do fariseu, ele tem desinteresse espiritual e ele é muito apegado no que ele está vendo, muito apegado no que ele vê. Então ele vê a Bíblia e prega fervorosamente a Bíblia, mas não acontece cura, mas não acontece libertação, mas as pessoas não são salvas. E para finalizar essa parte do saduceu, Jesus disse em Lucas capítulo 19, olha o que está escrito, Lucas 11, 20. Você quer saber se alguém está influenciado pelo governo do reino de Deus e não somente fica falando blá 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 de aramaico, de teologia, de coisas mortas? Essa é a manifestação de que o reino está numa igreja. Lucas capítulo 11, de verso 20. Se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vocês o reino de Deus. Quer saber se alguma igreja tem um reino de Deus?
Se esse homem ele está sobre a influência do reino de Deus, tem que haver expulsão de demônios. É a primeira evidência. Se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a voz do reino de Deus. Mas sabe, nessas igrejas que são muito bíblicas, que são muito bonitas, organizadinhas na sua forma de ser, quando alguém cai endemoniado, eles não falam que é coisa espiritual, é problemas psicológicos, levam no psiquiatra. Não tem poder para curar, não tem poder para libertar. E nós não fomos chamados para falar e convencer. Nós fomos chamados para demonstrar este reino que se manifesta em nós. E o terceiro tipo de fermento é o fermento dos fariseus. Você quer saber se o homem de Deus ele está sobre o fermento do reino de Deus ou sobre o fermento dos fariseus? Veja como é que eles são. A igreja que tem o fermento do fariseu, normalmente é uma igreja muito radical na santidade. Mas na verdade nada disso acontece. Ela é muito radical no aparente. Tem que andar conforme ela pensa que é. Tem que se conformar como eles acham que é. Primeiramente tem que ser deles, porque se não for deles não é de Deus. Tem que estar debaixo do sistema deles. Tem que falar como eles, tem que vestir como eles, tem que ter uma aparência de santidade. Normalmente vai rotular a forma que você tem que vestir as suas roupas, porque se você vestir de outro jeito, vai te levar para o inferno. Isso, até nos tempos dos apóstolos tinha essa igreja legalista, onde ela dita regras que nem no evangelho está escrito. Onde é o evangelho mais alguma coisa. É a cruz de Cristo mais regras internas. É a cruz de Cristo mais um modo de falar. É a cruz de Cristo mais obedecer um homem. Normalmente os fariseus, eles gostam de ser glorificados. Você vê que Jesus fala para não chamar os fariseus de pai, para não chamar os fariseus de mestre. Eles gostam de honra. Eles gostam de ser honrado, eles gostam de ser chamado de homem de Deus, eles gostam de estar nas primeiras cadeiras, eles gostam de ser endeusados, receber a glória de Deus. Porém, quando alguém não está sobre a tutela deles, porque eles gostam de oprimir. Alguém que está sobre o fermento do fariseu, você não vive um evangelho puro, você vive um evangelho de jugo. Você está fazendo alguma coisa na sua igreja, mas você não sabe por quê. Você está funcionando de uma forma, mas você não sabe por quê. Você está cheio de encargos e você tem que obedecer às coisas que a sua liderança autoritária está dizendo. E se você não obedecer, você é excomungado da igreja, você é amaldiçoado, você não tem Deus, você é bode, porque eles gostam de oprimir. Os fariseus gostam de oprimir. E se vê alguém pelo poder do Espírito Santo, a primeira coisa que eles vão dizer, tem diabo. Porque João Batista e Jesus não estavam sob a tutela dos fariseus, ele chamou João Batista de falso profeta. Jesus disse, olha, João veio, não bebeu, não comeu, e vocês dizem que tem demônio. Eu que como e bebo, vocês me chamam de beberrão. Ou seja, qual que é o mérito do fariseu julgar alguém ou não? Nenhum. Ele somente quer que você esteja sobre a tutela dele. Ele até crê em milagres, mas gloria-se do Deus do passado. Se não está acontecendo no meio dele, ele vai dizer, não, eu creio em milagres, mas a Bíblia diz sobre os falsos profetas. A diferença do fariseu, graça e paz, Elmo, Deus te abençoe. A diferença do fariseu para o saduceu é que o saduceu crê no Deus do gibi, da época da minha avó. Um reino de Deus que se manifesta lá no passado. É Paulo que tinha, era Pedro que tinha, era Tiago que tinha. Hoje a gente não precisa de ter. Hoje tem um canon bíblico. Hoje a Bíblia está aqui. Tá, mas isso aqui, se for somente se somente tiver isso aqui, é só palavras. E palavras tem no islamismo, tem no budismo, tem no hinduísmo. Palavra tem em qualquer lugar. A diferença do evangelho para essas religiões mortas e fracas é o poder que há nela. Então eles falam, não precisa de ter, porque temos o canon bíblico. Olha, 66 livros aqui já é o suficiente. Não existe um evangelho sem palavra. Então, para o saduceu, as pessoas que estão fermentadas sobre a doutrina do fariseu,
Não existe milagres hoje, não existe curas hoje, não existe línguas hoje. O fariseu não. O fariseu até crê, mas ele não vai discordar do que está acontecendo, ele vai atribuir isso ao diabo. Não, até acontece, mas cuidado com os falsos profetas. Não, a pessoa ali viu, ó, glória a Deus, mas cuidado, porque os falsos também fazem. Ou seja, ele atribui aquela ação ao diabo, é o que eles fizeram com Jesus. Ele expulsa demônios pelo Beuzebu. Aí Jesus disse em Lucas 11:20, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vocês o reino de Deus. Porque se ele prefere se gloriar com o Deus do passado do que do Deus que acontece agora. Eles vão glorificar um homem que foi muito conhecido, de uma igreja pentecostal. Eles preferem glorificar esse homem de uma igreja pentecostal, que ele fazia alguns milagres no nome de Jesus, mas ensinava todo tipo de doutrina legalista, que se encaixa nessa igreja legalista, que somente há regras internas deles, do que crer no que está acontecendo agora. Então esses legalistas, eles preferem deusar o que aconteceu num homem que já morreu do que Deus está fazendo agora. Eles não leram Hebreus 13:8, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não, eles só leram que o Jesus que fez na época de Elias, ou na época do seu fundador. O seu fundador morreu, agora acabou. E o seu fundador até curou enfermo, expulsou demônio, mas o ensino era legalista. Porque os fariseus são exclusivistas e legalistas. Só a nossa igreja é salva. Só nós estamos certos. Quem se opõe é do diabo. Quem se opõe não é de Deus. Ah, ele usa short, ele é do diabo. Ah, ela usa calça, ele é do diabo. Tem que estar conforme a sua tutela. Todos aqueles que estão sobre o fermento do reino, eles não te deixam fluir claramente no reino de Deus. Eles não deixam você crescer espiritualmente para você receber o seu encargo no reino. Eles te dão cargo. Se você não fizer, você vai ficar de banco. Se você não fizer, você é do diabo. Você tem que me idolatrar porque eu sou o pastor, eu sou a pastora. Foge disso. Porque no dia que o Espírito Santo encontrar você, no dia que você entender sobre as realidades do reino, você vai ocasionar um problemão ao sistema religioso. Porque não existe alguém que está sob a influência do reino de Deus que não influencie sobre os outros. Então vão dizer que você é endemoniado. E se você for ver no livro de Atos e nos evangelhos, quem matou Jesus não foi os publicanos e pecadores, foi os religiosos. E eles mataram por quê? Por causa da inveja, por causa dos ciúmes, porque eles querem ser o centro das atenções. Eles querem ser alguém que são adorados. E eles te ditam regras, e eles julgam as pessoas e querem ser adorados pelas formas que eles se vestem. Mas aí Paulo, em Colossenses 2, olha o que ele vai dizer sobre pessoas que estão fermentadas sobre o fermento dos fariseus. E tomara que tenha alguém aqui dessa igreja que se liberte hoje dessa religiosidade, desse fermento do fariseu, e seja funcional a partir de hoje no fermento do reino. Olha o que ele disse, Colossenses 2:20. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vocês carregam ainda ordenanças como se vocês estivessem vivendo no mundo? Como tais coisas, não toque nisso. O religioso não fala, não toque nisso, não pode isso. O religioso fala que não prove aquilo, não faça isso, não manuseie aquilo. Aí Paulo diz, as coisas, quais coisas se perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas de homens. Paulo está dizendo, essas coisas se perecem no uso, porque elas são preceitos e ordenança dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Você olha a pessoa que está com um vestidão até no pé, um terno e uma gravata parecendo o tamanho da língua dele, e você acha, nossa, homem de Deus. Mas Paulo disse, tem até aparência, tem até aparência de sabedoria, em devoção voluntária, parece até humildade, disciplina com o corpo, mas não tem valor nenhum contra as satisfações da carne. Então elas até acham que a forma que elas se vestem são uma forma santa, mas continuam vivendo na carne, fingindo uma aparência. Aí Jesus chama os fariseus de sepulcros caiados. Por fora é bonito, por dentro nem nasceu de novo, está podre. Essas pessoas,
Existem pessoas assim que estão sobre o fermento do pecado e o fermento do fariseu. Porque a religião, ela não tem problema com o pecado. Olha, o Espírito Santo é maravilhoso. Olha o que o Espírito Santo está me fazendo lembrar. O anticristo, ele precisa de ser uma pessoa política. Mas quem vai abrir o caminho do anticristo? O falso profeta. Não, esse cara é de Deus. Então a religião não tem problema com a carne, irmão. Ela só finge que tem problema com a carne, mas ela não tem. Ela se veste bonito de uma forma santa, mas por dentro tá podre, porque ela não tem problema com a carne. Ela quer que as pessoas estejam debaixo da tutela dela em si. Então ela tem problema com o poder de Deus. A religião tem problema com a influência do reino. Ela não tem problema com o pecado. Ela não tem problema com o pecado. Ela, em público, repudia o pecado. Em público, chama as pessoas de pecadores. Mas ela faz pior. Ela faz pior. Em público, ela condena os pecadores. Mas sozinho, ela faz 1000 vezes do que eles não teriam coragem de fazer. E por isso que Jesus disse, João veio e apresentou o caminho da justiça. E publicanos e pecadores estão entrando no reino de Deus primeiro do que vocês, porque vocês não creem. Então vocês chamam eles de pecadores, mas eles estão entrando no reino, eles estão se tornando filhos, santos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E vocês vivem com suas vidas religiosas. O religioso não pode, no sábado não pode curar o enfermo, mas no sábado pode pecar. Para comer tem que lavar a mão, mas o seu interior pode ficar podre. O fariseu é assim. O fariseu é assim. Não, você precisa de lavar a sua mão, mas dentro dele ele não é limpo, ele não é lavado, ele não é rejuvenescido. O sangue de Jesus não purificou ele dos pecados dele. Mas ele quer ter uma vida adorável. Ele quer que as pessoas aplaudam ele quer os primeiros lugares. Eles querem que as pessoas chamem ele de senhores. Porque se você não chamar essa pessoa de pastora, ela vai ficar endemoniada com você. Se você não chamar essa pessoa de pastor, ele vai falar que é uma falta de respeito. Se você não falar que ele é um apóstolo, ele vai falar que você é filho do diabo e você está indo contra a unção dele. Mas se você me chamar de Alexandro, de irmão, de sei lá o que for, não interfere no que eu estou fazendo, porque os frutos não é conforme as pessoas falam. O fruto é conforme as pessoas veem. Se você falar que eu não tenho um ministério evangelístico, ok, mas os frutos falam de mim, mas o fariseu não. O fariseu quer que você chame ele de Senhor poderoso do sistema religioso, mas se você falar o nome deles, você já arruma um problema. E ele não tem problema com o pecado, ele tem problema com alguém que está dizendo que o reino de Deus funciona aqui e agora. Ele não tem problema com o pecado, ele tem problema com pessoas que dizem, olha, você precisa de manifestar o reino de Deus porque não é somente palavras, é poder. Ele não tem problema com pessoas que estão no pecado, ele só finge que tem, mas ele também peca. Ele tem problema com pessoas que falam, esse evangelho está errado, esse evangelho da salvação é uma tremenda religiosidade, nós temos que expandir o reino de Deus é chegado, então cure os enfermos, expulse os demônios, limpe os leprosos, ressuscite os mortos, de graça recebei e de graça dai. Ele não tem problema com pessoas que estão perdidas no pecado, ele tem problemas com pessoas que podem crescer e se desenvolver tanto mais do que eles. E não ficam dependentes deles. Vem cá no homem de Deus orar, porque o homem de Deus tem unção. Ele tem problema com pessoas que dizem, todos nós temos autoridade como cristão, todos nós podemos curar os enfermos, todos nós podemos expulsar o demônio. Ele tem problema com essas pessoas, porque eles querem que as pessoas fiquem dependentes dele. Vem cá na minha campanha, porque Deus vai fazer. Vem cá no homem de Deus, porque o homem de Deus vai fazer. No dia que você encontrar o reino de Deus e entender sobre uma igreja orgânica, não uma igreja institucional, porque a igreja não é uma instituição, ela é um órgão. Cada um de nós somos uma parte de um membro do corpo de Cristo. E quando essa parte sua, que está infrutífera, começar a crescer, as primeiras pessoas que vão ir contra você é os fariseus. Mas você precisa de estar sobre a influência do reino de Deus. Porque as pessoas vão ver que as suas finanças são sobrenaturais. O que você fala acontece. Você tem poder para demonstrar que esse reino se manifesta. E as pessoas vão ver que é um reino que ele é sobre o natural. E elas vão olhar o que Jesus fez, que não morreu de fome. Elas vão olhar que Jesus andou sobre as águas. Elas vão olhar para Jesus que disse para a tempestade e para o vento. E elas vão olhar para a sua vida e elas vão ver que é a mesma coisa. E elas vão dizer, então eu vou para esse reino que funciona. Não um reino de regras internas de uma religião fraca, fria e morta. Amém? Você entendeu essa mensagem? Deixa aí nos comentários.
Quero que você também compartilhe essa mensagem. Eu senti muita unção do Espírito Santo aqui. Vai liberar muitas pessoas do pecado, da religiosidade, da mentira, do engano, de doutrinas humanas. E essa pessoa vai refletir a glória de Deus. Essa pessoa vai refletir a glória de Deus. Não existe um evangelho do qual a gente tanto fala e não pouco manifesta. Por isso que eu peço que você curta, comenta, compartilha, envia para as pessoas essa mensagem, semeia nesse ministério. Talvez você até quer semear nesse ministério. Talvez você até quer semear, você que já é antigo, talvez você quer semear. E você fala, ora pelas minhas finanças. Eu posso orar, mas o reino de Deus, ele é diferente. O maior é o menor. Se você quer a sua vida, você tem que perder ela. No reino de Deus, se você quer ser servido, você que serve. No reino de Deus, o primeiro é o último. Então, no reino de Deus, Paulo diz em 1 Coríntios 9, 6, que Deus dá semente ao que semeia. Eu estou sem semente. Eu acredito que se você ofertar no meu ministério, você vai ver milagres sobrenaturais acontecendo na sua vida. Tem diversos milagres financeiros que muitos irmãos já falaram. É uma unção que flui. As pessoas não somente são curadas e batizadas com o Espírito Santo. Quando você semeia no ministério onde o Espírito Santo está respaldando, começa a transbordar sobre a sua vida. E tem diversos testemunhos. Simplesmente comece a semear, porque Deus dá semente ao que semeia. Se você não tem semente para semear, alguma coisa na sua mão você tem. E quando você liberar o que tem na sua mão, Deus vai fazer fluir sobre você, transbordar sobre as suas finanças. E você não vai ajudar só esse ministério, porque esse ministério é do Espírito Santo. Eu estou sendo direcionado pelo Espírito Santo. E tem outros ministérios do Espírito Santo. Eu não sou igual o fariseu que é exclusivista. Não sou eu que sou homem de Deus. Não, existem outros ministérios. E o Espírito Santo vai direcionar você para ofertar em outros ministérios também. E quem vai ser beneficiado nisso? O reino de Deus. Então começa a ofertar. E você vai ver os milagres financeiros acontecendo. Para que a gente possa fazer cultos na praça, que eu estou analisando isso com um amigo meu de Belo Horizonte. Para que a gente possa estar fazendo células em alguns lugares. Pode ser que comece em São Paulo, na casa do Dawson. E se você quiser que aconteça algum encontro na sua casa, ore, interceda, jejue, semeie, comece a semear nesse ministério para que a gente possa fazer. Enquanto você se prende, quem não é beneficiado é o reino de Deus e quem aplaude é o diabo. Porque em Provérbios, Salomão escreve, ele não escreve, filho meu, me dá o seu dinheiro, filho meu, me dá a sua oratória, filho meu, me dá a sua capacidade de falar, filho meu, me dá a sua técnica de oratória. Não, ele fala, filho meu, me dá o seu coração. Se o seu coração estiver na mão de Deus, meu irmão, o dinheiro não vai ser seu senhor, você não vai ser o seu senhor, a sua beleza não vai ser o seu senhor, a sua capacidade não vai ser o seu senhor. Deus vai ser o seu senhor e tudo que ele te dá será o seu servo, para trabalhar para o reino de Deus. Então, faça a sua semente agora de fé. Vamos semear o Senhor por essa palavra. E você que não faz parte deste grupo, pega meu número no WhatsApp. E eu posso orar por você, eu posso servir você de alguma forma. Vou ficando por aqui. A chave Pix está nos comentários. E tá fixada no comentário da live. Semeie para que a gente possa estar fazendo coisas presenciais, porque existem pessoas que precisam de ouvir essa palavra aqui que foi semeada hoje. Deus te abençoe.